Pode ativar, está começando o podcast para você que quer se conectar com o novo, para você que é líder, para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que é investidor, para você que quer se desenvolver profissionalmente, fazer uma transição de carreira. Eu sou o Matheus Ribeiro e é muito bom te receber aqui. Estamos estreando o nosso podcast oficial para você que quer de fato desenvolver, expandir a sua mentalidade, mudar o seu mapa de mundo e, é claro, ter resultados exponenciais em tudo que você fizer. E não poderíamos começar melhor esse nosso quadro que vai ao ar no nosso canal e você vai ficar conectado conosco. Não poderíamos começar melhor do que com aquela pessoa que treinou os maiores líderes desse país. Eu já tive o privilégio de ser treinado por essa pessoa e aprender tanto e aprendo até hoje. Recebi uma pessoa muito especial, ele vai ter o prazer de falar para nós aqui agora, nós vamos ter o prazer de recebê-lo aqui. Escuta só, se você tivesse a oportunidade de estar com uma pessoa que treinou um dos maiores influenciadores, talvez o maior do Brasil, uma pessoa que foi um instrumento para inspirar tantas pessoas a prosperarem na vida, começando por mim e outros tantos do Brasil, e é por isso que eu fiz questão de trazer para esse quadro, para o início desse nosso bate-papo, uma pessoa que a gente vai conversar aqui hoje, e eu apresento para vocês o nosso convidado especial, Thiago Giordano. Tudo bem com você, meu cara? Uma alegria estar aqui, Matheus. A alegria é toda minha, e eu falei para a nossa audiência que estamos aqui começando, não poderíamos começar melhor do que receber você que tem essa carreira grande, já de longa data, treinando os maiores empresários, empreendedores, líderes do Brasil. Você vai poder contar para nós isso aqui. A gente vai revelar daqui a pouco quem foi esse cara que passou no treinamento do Thiago e hoje é um dos maiores influenciadores desse país, um grande investidor, empresário e por aí vai. Vamos falar disso aqui também. Mas antes eu quero saber, todas essas virtudes, essas atribuições e títulos e viagens, tantas coisas na sua vida, no seu currículo, quem é o Thiago Giordano? Cara, eu ensino todo mundo a iniciar treinamentos e eu acho que eu não poderia fazer diferente do que eu ensino, que é mostrar os dentes, né? Eu acho que isso acabou se tornando uma marca da minha presença na vida das pessoas, né? As pessoas sempre referem a mim como sorrindo. Thiago, você sempre está sorridente assim? E eu estava vendo uma história do Walt Disney, que o Walt Disney ali na construção do primeiro parque da Disney, por onde ele andava, nos canteiros onde estava sendo produzido ali algum salão onde as obras dele ali seriam apresentadas, né, o do parque, viam ele sorrindo, né? E aí perguntaram para ele, por que você está sorrindo? Sempre sorrindo. Ele falou, porque eu estou construindo o lugar mais feliz da Terra. Uau! E existe uma máxima, né, nos parques da Disney, que é: o funcionário tem que entender que ele faz parte da foto de todo mundo. Então, você vai aparecer sorrindo na foto de alguém. Então, por favor, mostre os seus dentes. Uau. Eu gosto de ver gente sorrindo perto de mim. Tivemos na Disney agora, inclusive nos encontramos lá em Orlando, né? Foi. E nós estávamos na Disney participando de um treinamento, inclusive, e é formidável. E uma pessoa disse exatamente isso. Esteja o tempo todo sorrindo, porque você pode aparecer na foto de uma família. Uau. Eu achei isso formidável, uma das coisas, inclusive, mais assim, fortes que eu aprendi. O Thiago Giordano é pai, é marido, é empresário, é um empreendedor nato, é um cara criativo, é um cara que de fato treinou muitas pessoas. Esse cara, ele tem uma trajetória que começa aonde? Começa eu saindo um dia da igreja e um amigo fala assim para mim: Thiago, eu preciso te apresentar um cara que está mudando a minha história. Respondi para ele na hora: Jesus. Ele falou: é Jesus, mas de uma outra forma. Eu falei: é mesmo? Ele falou: cara, eu descobri um cara que ajuda você a fazer plano para sua vida pessoal, vida profissional, para sua carreira, ganhar dinheiro. Eu falei: tudo que eu preciso. Naquela ocasião eu era publicitário e quem trabalha em agência de propaganda sabe muito bem como é que funciona. Você tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Às vezes eu saía meio-dia, do outro dia. Porque se tinha uma coisa que não faltava nas televisões, e ainda não falta, é comercial. Você nunca vai ver um borrão escrito na televisão: hoje o publicitário não conseguiu entregar o comercial. Sempre você vai entregar. Só que quando eu voltava para casa, eu encontrava um ser chorando, que era minha esposa. Aí eu perguntava: por que você está chorando? Ela falava para mim: porque eu casei. E cadê meu marido? Cadê meu marido? Que nunca volta para casa. E aí, ter conhecido aquele profissional que foi me apresentado ali na saída da igreja, ele era um coach, foi o início de uma mudança assim, radical na minha vida. Eu sempre gostei de pessoas, eu sempre acreditei que o ser humano pode levar para o outro esperança, colocá-lo num trilho, para que ele siga a vida dele, a jornada dele segura.
E eu queria ter instrumentos, ferramentas, eu queria ter um repertório de palavras que pudesse colocar as pessoas num trilho seguro e elas florescessem. E eu pude descobrir, através dessa metodologia lá no início, a oportunidade de marcar pessoas assim, de uma forma extraordinária. Fiz o meu curso, não aprendi nada. Então eu tive que recorrer aos livros. Eu me lembro que em 4 meses eu li 14 livros de desenvolvimento comportamental. E depois da leitura desses livros eu resolvi fazer daquilo a minha carreira. Comecei a atender pessoas no individual, fazer mentoria com elas. E eu pude perceber assim, cara, eu estou encurtando o caminho dessas pessoas. Está facilitando a vida delas o que eu estou ensinando para elas. Eu vou levar isso para um público maior. E aí comecei a dar palestras. Você não só usou para a sua vida, sua performance, mas você resolveu fazer o que aquele cara estava fazendo. Minha vida estava mudando. Por que não usar isso como uma grandeza para proporcionar isso ao outro, transformar a história de vida deles? Tiago, eu aproveito para te perguntar, por que o coaching é tão hostilizado, ridicularizado, criticado no Brasil? Nós estávamos nos Estados Unidos, você morou lá nos Estados Unidos, inclusive, tem uma experiência internacional. Em outros lugares, as pessoas são aplaudidas quando elas investem no desenvolvimento delas. No Brasil, parece que essa história mudou. Durante a sua trajetória, nós tivemos um pico, assim, uma explosão, depois surgiram muitos e muitos profissionais, e depois virou motivo de chacota. Hoje, se você, por exemplo, fala na internet, é aquela história, ou você é blogueiro, ou você é pastor, ou você é coach, e pessoas ou Uber. Enfim, é palestrante, não sei o que mais, é mentor, mas assim, o coaching é muito hostilizado, muito criticado. Você certamente ouviu muitas críticas. Sim. Por que isso acontece? Por que é assim no Brasil? Olha só, inclusive nessa viagem que nós nos encontramos agora nos Estados Unidos, eu fiz escala em Nova York. E eu não dou sorte com Nova York. É bom contar sobre isso, né? Porque foi barrado em Nova York, né? Uma boa história. Eu já sofri muitos baculations ali em Nova York, mas nesse foi interessante, porque o cara perguntou o que eu estava fazendo ali, eu falei para ele, eu vim a negócios, eu vim para ter uma reunião com alguns sócios. Só que eu nunca falei isso quando eu ia para os Estados Unidos. Eu sempre falava, estou a turismo, mesmo que eu fizesse algum negócio. Eu tenho visto de turismo e negócio, mas eu sempre optava por falar, estou a passeio. E dessa vez eu falei, eu estou a negócios. Aí o cara falou, e você veio fazer o que aqui de negócio? Eu falei, eu vim para participar de reunião com esses meus sócios e possivelmente dar algum treinamento. Treinamento de quê? Eu falei, eu sou um coach. Ele falou, coach? Aí ele não entendeu muito bem. Era coach, ele ligou aos esportes, de quê, né? Eu falei, eu sou um business coach. Ele falou, ok, pega seu passaporte e vai lá naquela salinha. Aí quando o cara te manda pra salinha, te dá um certo medo. Falou, caraca, não é possível. Cheguei aqui, vai me mandar voltar pra trás. Cheguei lá, o cara, o que você vai fazer aqui? Falou, cara, eu vim dar treinamentos e participar de uma reunião aqui com alguns sócios. Ele falou, dar treinamento de quê? Eu falei, eu sou coach. Ele falou, você é coach? Você é coach de quê? Eu falei, coach de negócio. Ah, não, tudo bem, pode ir embora. Eu falei, uau, esse meu título aqui nos Estados Unidos tem valor. Vale muita coisa, com certeza. Me respeitam. E realmente acontece isso nos Estados Unidos. Você é muito respeitado. Inclusive, pensei em morar nos Estados Unidos, passei uma temporada lá testando a terra. E essas agências que te ajudam a ter um visto, eles falaram, cara, o seu currículo é muito bom por você ser um coach. Aqui nos Estados Unidos, isso é muito respeitado. No Brasil, talvez nós tivéssemos uma barreira de entrada muito ampla, onde se permitiu que todos pudessem ter para si essa metodologia. E aí, talvez pelo acesso ter se tornado muito fácil e a barreira de entrada com preços muito baixos, muita gente foi atrás da metodologia e talvez tivesse aí uma superpopulação desse profissional. Isso acabou sendo um mercado que se prostituiu demais. Agora eu digo para você, é como na selva, não é porque você está vivo que você vai sobreviver, não é porque você tem um diploma na mão que você tem garantia de resultados. A selva testa as suas habilidades e são pouquíssimos desses muitos que formaram que realmente sobreviveram e estão entregando resultado. Os caras que estão entregando resultado hoje como coaches não tem medo de dizer eu sou coach e realmente está transformando a história de pessoas e empresas. Entrega, né? Exatamente. Muito seguro dos resultados. Algum de dizer eu sou coach. Pois é, porque a gente percebe que profissionais de alto nível, e você, esses profissionais, eu passei pelo seu treinamento, e muitos profissionais que passaram por lá, quero até que você fale um pouco mais disso, porque já coisa aí de
13 anos atrás, 14 anos atrás, talvez 15 anos atrás, você já estava treinando esses profissionais. Sim, desde 2010. Então, hoje você vê a ascensão de muitos, milhares de profissionais da área do coaching fazendo isso, coisa que você já estava fazendo há 15 anos atrás, né? Então, quer dizer, você tem, de fato, um know-how muito grande, uma experiência de ter, muitos deles, inclusive, ter passado por você. Você treinou treinadores também, né? Eu digo que acho que o selo da grandeza é poder fazer parte da história de sucesso de pessoas que se tornam maiores do que você mesmo. De repente o seu nome começa a fazer parte da história de gente que se tornou grande. E eu acredito que vem de um próprio entendimento de propósito. O Brasil tornou aí um celeiro de treinadores ensinando as pessoas sobre propósito, mas no final das contas, esse propósito que esse treinador diz ensinar para as pessoas não desemboca em nada prático. Eu acredito que eu consegui ensinar para essas pessoas o que é propósito de verdade e por isso, de alguma forma, elas estão aí brilhando e tendo resultados, gerando resultado para as pessoas que as procuram. Tiago, eu falo para as pessoas que o medo delas, principalmente o medo do desconhecido, que é um dos mais primitivos que as pessoas têm, junto com o medo da morte, medo de falar em público, essas coisas todas, é proporcional à ignorância. Elas não conhecem algo a respeito delas, por isso elas temem, ou algo que elas não dominam, elas temem. Vamos explicar para o nosso público, então, assim, para aquelas pessoas que... Mas eu queria saber o que é isso, porque as pessoas falam do que não conhecem. Julgam quem elas nunca ouviram. Elas falam mal de coisas que elas nunca aprenderam e não dominam. Então, o que é o coaching? Porque não é o que é o coach, que o coach é uma coisa, o coaching é outra coisa, e aí nós temos uma série de titulações aí. O que é o coaching? Imagina você podendo conduzir pessoas em segurança de um ponto a outro. Imagina você nessa jornada de levar pessoas de um lado para outro, junto com elas, produzir esperança. De repente esse cara começa a ter consciência de que há poderes adormecidos que, se viessem em ação, não só mudaria a vida delas num instante, como mudaria a vida das pessoas à sua volta num instante. De repente, com técnicas, ferramentas, de uma forma concatenada, organizada, você consegue levar para as pessoas uma direção sem a necessidade de falar muito. De repente você descobre que, através de algumas aplicações ali de técnicas muito especiais, a outra pessoa descobre respostas e vai atribuir a você a solução daquilo que você nem disse para elas o que elas deveriam fazer. Elas descobrem a resposta e falam: cara, descobri, obrigado, você salvou a minha vida. Cara, mas eu não te falei nada. Você teve uma coisa que eu fiz durante esse processo, foi te fazer perguntas. Mas parece que essas perguntas acessam áreas especiais dentro da vida dessa pessoa que, puf, a cabeça explode. Encontrei a resposta que eu precisava. Você faz perguntas que as pessoas mesmas nunca fizeram sobre elas, você as ajuda a fazer essas perguntas, elas descobrem dentro delas um poder, uma potência pessoal que as faz realizar o que elas nunca realizaram. Um manancial forte, de repente os rios, que a gente já escutou tão bem na vida que nós já vivemos, né, e continuamos vivendo, rios começam a fluir assim com força, mudando tudo que está à sua volta. Por exemplo, empresas. Por que empresas quebram? Empresas não quebram antes sem que o CPF quebre. É forte isso aí, hein? O CNPJ, ele pode passar por grandes turbulências, mas essas turbulências não acontecem antes sem derrubar o dono do CPF, que é o líder ali daquela organização. O que acontece com esse cara que ele não consegue engajar uma equipe? O que acontece com esse cara que ele não consegue mobilizar forças para realizar aquilo que era a ideia dele quando ele criou aquele negócio? Por que esse cara não consegue transferir convicção para a sua equipe? O que está faltando nesse cara? Ele não consegue mais inovar, não consegue criar soluções inteligentes, processos ágeis, uma gestão eficiente, não consegue mais enxergar o negócio dele de cima como ele enxergava, dando tendência no mercado? Exato. O que falta? Que botão tem que apertar dentro desse cara para ele se ativar? Se sentir desbloqueado e fazer aquilo que parecia ser impossível e agora não é mais. O que eu faço para esse cara se tornar corajoso novamente e assumir o controle da vida? Penso que muitas pessoas têm um conceito de que o coaching, Tiago, talvez oferecesse, né, para alguns profissionais que acabaram dando com os burros na água, fizeram, né, na água, ou fizeram algo errado, não entenderam bem o processo,
de oferecer uma resposta instantânea para problemas difíceis, soluções imediatas, respostas rápidas, enriquecimento da noite para o dia, porque tem essas promessas mirabolantes, gurus em todo lugar. Tem profissionais bons e ruins em toda a área, né, da sociedade. Mas acredita também que é por conta dessas promessas, é por conta dessas coisas que acabou esse profissional ou essa área, né, sendo tão, né, queimado. Mateus, assim. você já deve ter ouvido, e eu não duvido que até replicado isso também, porque eu repliquei isso muitas vezes, aquelas questões de 3 liberdades ou 5 liberdades, liberdade geográfica, liberdade financeira, de tempo, emocional. É muito encantador ouvir essas coisas. Faça uma formação comigo, participe da minha mentoria que a sua vida vai mudar num segundo. De repente parece que se eu assinar o contrato dessa mentoria ou desse treinamento, minha vida vai se tornar algo tão extraordinário que eu vou dar vida àqueles títulos de livro. Trabalhe 4 horas por semana e seja rico. Cara, isso é mentira. Isso não é possível. A vida é feita de rotinas. Empresário que quer ser bem sucedido tem que ter rotina. Ele acorda cedo, ele dorme tarde. Ele faz o que é necessário para fazer o jogo se tornar realmente grande. Quem não vive rotina nunca cria processos. Uau. Quem não tem processos que granada é vai essa, alcançar que tipo de resultado? O cara não entende nem do jogo dele ainda, do negócio, e já quer tirar férias. Ele não entende ainda qual é a exigência do outro lado, o que o cliente espera dele. Ele nem ouve feedbacks do cliente. Ele já pensa, eu vou colocar uma pessoa aqui dentro da empresa, esse cara tem um currículo impecável e ele vai tocar o negócio para mim. Só que é o seguinte, você pode ter o melhor profissional dentro da empresa. Se você antes, enquanto líder, não transferir convicção para ele do que é aquele negócio, para o que serve, ele vai ser um cara com diploma, com currículo em outros lugares, mas não vai fazer história nenhuma dentro do seu negócio. Você precisa estar presente. Uau! Uma coisa que a gente fala muito sobre a cultura do negócio, né? Se o dono não estiver presente, tomar as rédeas do negócio, ele mesmo não ter a participação de treinar o seu próprio time, de engajar o seu próprio time, o time não vai além do engajamento dele próprio, não é verdade? Você sabe o que você pensa, cara? Como é que você resolve as broncas com os clientes? Você se multiplica em outras pessoas, e a forma de você se multiplicar em outras pessoas é estando presente ali. Agora, Thiago, eu quero aprofundar contigo aqui, daqui a pouco tem algumas coisas que eu quero dar aquela arrochada aqui. Yeah. Escuta, me fala aqui, coaching e ciência. Porque eu já ouvi muito disso também, a gente sabe que há uma aplicabilidade ali, ou também de repente, num determinado campo científico há um questionamento, e de repente há um ponto ali em que alguns profissionais dessa área do desenvolvimento da mentalidade, psiquiatras, psicólogos, questionem ou alguns até apliquem. Tenho certeza que muitos desses profissionais passaram nos seus treinamentos, também passam até hoje. Então, aonde fica esse ponto de convergência, onde esse ponto de encontro coaching e ciência? Legal. Nós precisamos entender, eu acho que é a linha do tempo dessas duas metodologias. Onde é que cada uma se encontra? Quando nós estamos falando de terapia, por exemplo, a terapia ela tem a função de trabalhar situações do seu passado para te colocar muito bem no seu presente. Não é papel do coach trabalhar passado de ninguém. O coach leva em consideração que ele está trabalhando com alguém saudável, com alguém que está no pleno uso das suas faculdades mentais. Então o coach vai trabalhar com você do presente para o futuro. O que não é também função do psicólogo. Não é lugar do consultório, vamos trabalhar metas para o seu futuro. O psicólogo, o papel dele é trabalhar com você para te colocar novamente funcional. Estando funcional, vá fazer qualquer coisa da sua vida, vá buscar os cursos que você quiser. Nós estamos falando de um aumento de performance. Exato. Para a pessoa estar em plena performance, em high performance, ele precisa estar no eixo. E para estar no eixo, talvez ele precise dessa ajuda terapêutica, né? Para se encontrar novamente. O cara talvez era aquele trem poderoso e andava a plenas velocidades, mas agora, por uma situação qualquer, talvez uma perda financeira, um cliente que era o principal da empresa foi embora, ou um relacionamento que não estava muito bem em casa, o negócio levou a ele ali a uma grande perda, ele descarrilhou. Talvez seja necessário um terapeuta para cuidar desse momento da alma, mas ele, encontrando essa resposta, ele precisa de um coach
para fazer um projeto ali conjunto para ele alcançar resultado que antes parecia ser impossível. Aqui eu vou exigir muito desse cara. Por isso que ele não pode vir doente. Aqui ele vai tomar muito pau na nuca. Essa história de pau na nuca nasceu com a minha avó. A minha avó, de repente, a gente estava lá na roça, a cachorra pariu, e aí a gente perguntava: vó, cadê os cachorrinhos? Morreram. Mas morrer de quê? Pau na nuca. Minha avó pegava os cachorros e pau na nuca dela. Mas essa é a vida, meu amigo. Se você não quer brincar, não desce pro play, porque a vida vai exigir coisas que talvez você não tá pronto para se permitir. Tem uma sigla que você gosta demais de usar, o tal do TBC, né? Tira a bunda da cadeira. É a única forma de fazer a vida dar certo, viu, meu amigo? Agora eu quero saber de você o seguinte, eu perguntei para você coaching e ciência, agora eu quero te perguntar coaching e espiritualidade. Uau. Coaching e religião. Aliás, já quero até colocar um pouquinho de tempero nessa pergunta aqui, que é o seguinte: nós temos visto, não somente nesses últimos meses, anos agora, mas me parece que até uma guerra, você como cristão, parece que até uma guerra nos próprios púlpitos das igrejas, sobre a era pastores coaching. Eu quero ouvir de você essa parada, porque nós temos uma audiência aqui de muitos cristãos, e eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram recados nesses lugares, e eu quero ouvir de você, onde fica essa parada toda? O que acontece? Um dia desse, por exemplo, uma pessoa muito aí, né, da mídia, uma pessoa muito famosa, falando disso, de que muitas pessoas estão usando os púlpitos para alta performance e tudo mais. Eu quero ouvir de você. Onde é que fica essa guerra aí? O que acontece? O que é isso aí? Nós podemos ir para dois caminhos nessa conversa, onde eu consigo defender o coach, colocando esses pastores confortáveis em seguir com a metodologia, ou dizendo a realidade. De tal forma que muitos desses líderes religiosos que hoje se utiliza do coach, da alta performance, da PNL, desse tipo de linguagem hoje que coloca o cara no ápice do seu poder, já depressivos ou à beira dessa depressão, porque está buscando recurso onde o recurso a ser aplicado para o seu rebanho não é esse. Uau. Mas não quer dizer que esse recurso não possa ser usado pós esse entendimento que ele deveria ter. E eu acredito que eu pude, ao longo de uma grande crise sofrida, onde eu pude resolver o meu problema e ajudar outros também que estavam à beira de fazer algumas barbaridades. Daqui a pouco eu quero tocar nesse ponto também. Mas você acredita que há eu já li livros, inclusive, já vi vários, inclusive, falando disso também. Jesus era um coach. Jesus, ele fazia perguntas, ele passava tarefas, ele passava atividades. E, enfim, esse ponto... você acredita que há um ponto de ligação também? Nós queremos ajudar as pessoas. As pessoas, quando vêm para a igreja, elas vêm cheias de machucados e enfrentando uma série de desconfortos que facilmente, por uma palavra que nós temos, Romanos 5,5, diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração. Nós queremos amar essas pessoas. Sim. E na nossa ânsia de amar essas pessoas, nós queremos amar de forma prática. Como é que eu posso facilitar a vida dessa pessoa que está sofrendo? E nós temos recursos espirituais para ajudar essas pessoas. Só que recursos espirituais não são fáceis de serem manipuladas, não são fáceis de você fazer uma boa gestão. É porque você não controla Deus. Você não controla como Deus faz as coisas. E às vezes Deus está fazendo algo na vida daquele irmão que é deixá-lo esperando mesmo, sentado no banco. De repente o céu parece que fecha. Mas é um momento onde Deus está trabalhando algo em você. E às vezes a gente, nessa ânsia para resolver o problema da pessoa, a gente vai buscar algumas estratégias, alguns artifícios, honestamente, para amenizar o desconforto das pessoas. Só que aí a gente acaba confundindo a transformação daquela pessoa, uma transformação que deveria ser ali pelo espírito. A gente começa a trabalhar por artifícios da alma. E aí a gente começa a usar o que nunca deveria chegar perto, que são muitas ferramentas ligadas ao humanismo. Aí você vai ver muita coisa da psicologia, da psicoterapia, do próprio coaching mesmo, que é muito humanista. Você vai olhar para aquela pessoa depois dessas ferramentas, ela vai estar super feliz. Uau, mudou a minha vida. Mas esse mudar de vida realmente conectou essa pessoa com Deus? Ou você percebe que você deu velocidade para ela voltar para aquela vida que ela tinha antes, ou para uma vida que também não tem nada a ver com o que Deus havia preparado para ela? Hoje você nota que muitos, principalmente influencers, muitos empresários, investidores,
gente famosa. Hoje, muitas e muitas pessoas têm tido uma experiência com Deus, nascido de novo. Sim. E falado muito de Deus. Exato. Inclusive em muitos treinamentos corporativos. Hoje se vê, e eu estou num ambiente ali em São Paulo, e você conhece muito bem aquele lugar, muitos desses treinamentos, desses eventos, né? De fato uma espiritualidade. Como é que você enxerga isso? Quando você... Muito envolvimento mesmo, muita, né, energia, muita experiência, e enfim. Eu tô na fase do uau, que incrível isso que está acontecendo. Porque, num primeiro momento, as pessoas começaram a meio que cristianizar processos incristianizáveis, se é que existe a possibilidade de usar um termo como esse. Boa. Eu me lembro de um grande aluno aí que eu pude treinar, que ele foi radical. Ele levou para os seus treinamentos a linguagem que ele vivia. Ele tem uma experiência muito forte com Deus ali, um domínio muito forte da Bíblia, e ele resolveu levar isso para o mercado corporativo, ensinar líderes a vencer e alcançar resultados usando palavras, usando provérbios de Salomão. E aí o negócio deu certo, explodiu pro lado dele. Aí os outros treinadores pensou assim, já que está dando certo usar Bíblia, vamos usar a Bíblia também, vamos falar Jesus. E aí eles pensaram, Jesus é uma ótima ferramenta, vamos falar de Jesus que esse pessoal vai vir para os nossos treinamentos. A receita é infalível para o sucesso. Que isso, estava muito visível que falar esse nome traria poder para aquele ambiente. Só que era só estratégia, não havia realidade de Jesus ou realidade espiritual por trás da aplicação daquelas técnicas que o treinador. Só que eu tenho visto agora um movimento contrário, de gente que experimentou de técnicas humanistas e percebeu ali, poxa, existe ali um certo benefício daquilo, mas se essas técnicas não passarem pelo sangue, não forem aprovadas pela vontade de Deus, elas são inúteis no trabalho que eu estou fazendo. Então eu estou vendo gente com coração honesto, usando de ferramentas, mas com a consciência de propósito, que é o que muita gente está buscando entender aí por esse mundo, o que é propósito, e muita gente ensinando errado. Porque tem muita gente ensinando que propósito está ligado a descobrir algo para fazer. E o dia que você descobrir esse algo para fazer, caramba, sua vida vai explodir em alegrias e arco-íris e purpurina e anjos à sua volta e nunca mais você vai ter dor de nada. O que é um grande equívoco. Eu acredito o seguinte, todo ser criado possui identidade e propósito. Se eu tivesse criado essa caneca aqui, eu daria para ela identidade. Digamos que, poxa, essa caneca vai ter a boca aberta, um pé proporcional à boca para sustentar o peso dela, um formato anatômico para dar certo com os meus dedos. Essa é a identidade. Sim. Só que todo ser criado, todo objeto criado, não recebe só identidade, recebe também propósito. Vai servir para quê essa caneca? Eu posso usar essa caneca para coisas que não tem nada a ver com o propósito dela. E tem muita gente da mesma forma, se permitindo, sendo usada para coisas que não tem a ver com o seu propósito. Mas será que existe um propósito fácil de ser descoberto? Já está revelado desde a fundação do mundo, a identidade do homem e o seu propósito. É claro que você precisa crer em Deus para entender isso. Até porque se você não crê em Deus, por que você está buscando identidade e propósito? Se você não crê em Deus, pronto, você é uma ameba que evoluiu e vai continuar evoluindo. Daqui a pouco talvez você se torne o Thor. É evolução por evolução. E qual que é o seu propósito? Para que você está procurando? Você só evoluir, permita-se, uma hora aí você se torna o Transformers. Mas, se esse cara entende que existe um Deus sobre a cabeça dele, esse Deus que o criou com identidade e com propósito. Eu sei qual é a minha identidade. Você deve saber qual é a sua identidade. Num primeiro momento, você é a imagem e semelhança do Criador. Você pode ser promovido de imagem e semelhança do Criador para um filho. A tanto quanto os receberam, se você recebe Jesus na sua vida, você se torna um filho. Então a sua identidade é filho. Mas qual é o meu propósito? Para que foi criado? Você vê de Gênesis a Apocalipse, Deus chamando o homem para uma relação de reino e sacerdócio. Quando o homem entende que o Senhor o chamou para expressá-lo em reino e sacerdócio, ele descobriu o propósito. Então, propósito é lifestyle, estilo de vida. O meu propósito é expressar a Deus em reino e sacerdócio através de alguma coisa. Bom. Talvez como professor, talvez como médico. Essas funções vai passar. Não duvido. Vai chegar um momento, talvez eu canse delas. Elas são meio para cumprir esse propósito.
propósito nunca acaba. Meu propósito sempre é expressar o Senhor em reino e sacerdócio através de alguma coisa. Tiago, aproveitar essa colocação brilhante sua, o que acontece? Por que há tantas pessoas, então, uma vez que até pessoas espirituais, pessoas que conhecem a Deus, andam com Jesus, por que há tantas pessoas que, por mais que leiam a palavra, por mais que estejam nas comunidades, nas igrejas, ouvindo, recebendo, sendo treinadas para isso, quantas delas perdidas na sua identidade, no seu propósito, e quantas delas não estão crescendo ou prosperando como deveriam? E aqui, quando eu falo prosperidade, não estou falando de ser rico materialmente falando, de ter uma vida abundante, uma vida boa, uma vida que eu acredito que todo filho de Deus pode desfrutar. Por que há tantas pessoas tão confusas sobre quem elas são, sobre o que elas vieram fazer aqui na Terra? Eu acho que o próprio púlpito está confuso. O púlpito não sabe qual é a verdadeira sua identidade. Ainda está ligado a resultado. Se eu tiver um resultado, eu posso dizer que eu sou assim. E identidade não está ligada ao que você tem, ao que você pode produzir. Está ligado ao que já foi dito a seu respeito. Existe uma confusão do cargo, da função, do título, do resultado? Por exemplo, pastor não é propósito. Pastor é função. É função dentro do propósito. Se no propósito de expressar Deus em reino e sacerdócio você entende que vale a pena ser um pastor para expressar essa vontade de Deus, ótimo. Mas pode chegar um momento onde você percebe, cara, eu não estou conseguindo expressar Deus em reino e sacerdote através dessa função. Então eu preciso descobrir qual nova função eu vou ser mais útil nas mãos dele. E eu digo algo para você, para essas pessoas principalmente que estão perdidas. Tá, mas por onde eu começo? Os seus dons e os seus talentos já dão pistas. Eu conheço uma pessoa que fez um caminho exatamente como esse aí. Posso te apresentar depois essa pessoa. É mesmo? Entendeu que essa função já não era mais um, né? Está na minha um amigo meu. Esse senhor. É um amigo meu que entendeu exatamente que essa função precisava ser deixada de lado, mas eu, graças a Deus, continuo cumprindo esse chamado. Né? Mas alguém vai dizer para você está fora do propósito. Seu coração está confuso, está perdido. Pelo contrário, isso é função. Mais dentro do que nunca. Aí tem uma coisa que você colocou agora há pouco, eu quero ainda tocar nesses dois pontos, que aproveitar que a nossa audiência está aqui e dizer o seguinte. Agora vem duas bombas aqui. A primeira delas é o seguinte. Adoro pancada. Eu, hoje, como vice-presidente do grupo do Pablo Marçal, me lembro de ouvido desde lá de trás, né? Ele falando que foi num treinamento. Ele até então não falava, foi no fulano de tal, em alguns momentos sim. E nos últimos tempos, cada vez ele citando mais, né? E falando a respeito. Fui no treinamento e aquele cara naquela época já tinha um faturamento assim, assim, assado. Eu vi aquele cara ali na frente dando aquele treinamento, aquele tanto de gente. Esse cara me convidou depois para fazer parte da equipe dele. Eu falei que eu ia, mas só se fosse em São Paulo. E acabou que depois eu saí do treinamento dele, isso palavras dele. Eu saí do treinamento dele, já marquei o meu treinamento para a semana seguinte, fiz uma apostila, eu copiei esse cara. E inclusive o que eu faço hoje, o que eu fiz, o que eu criei, as pessoas que eu treinei, influenciei, passou pela experiência que eu tive com esse cara. Estávamos inclusive na casa dele um dia desse, ele estava contando essa história e você estava lá. E você, esse cara, que o Pablo passou pelo seu treinamento há quase 10 anos atrás, se eu não me engano, e depois ele falou, olha, eu passei pelo treinamento do Tiago, aquele cara me ativou, você faz parte da história dele, e ele saiu do seu treinamento e disse, eu vou fazer o que esse cara está fazendo. E ele fez, e não precisa nem dizer quem é o Pablo Marçal hoje. Como que foi essa experiência? E agora recentemente em Orlando, ele falou ali para todos aqueles empresários, empreendedores, você palestrou, inclusive as pessoas foram muito marcadas ali nas suas palestras, seus treinamentos ali. Como que é essa parada e como é que foi essa história de o Pablo? Você treinou o Pablo foi treinado por você. Bem, é uma alegria para mim o Pablo ser tão gentil quanto ele é em atribuir muito desses desbloqueios. Inclusive nós estávamos numa rodada de negócios lá, um almoço com os alunos do Método IP, e ele estava cobrando lá $3.000 para a galera almoçar com ele, né? E aí ele me botou lá para dentro, lá para estar lá com aquela mesa. E assim, o Pablo estava igual telecena, de hora em hora falando bem de mim. Então assim, é muito bom ouvir essas coisas. E aí ele grava um vídeo falando assim, ó, esse é um cara que, um dos caras que me desbloqueou. Aí fala assim, um dos caras não, o cara que me desbloqueou. Cara, isso pro coração, pra alma, é um negócio assim, extraordinário. Mas eu entendo que o resultado disso é consequência do que você que nos assiste agora precisa entender. A vida, ela tem 3 personagens. Ela tem
o desistente, ela tem o realista e ela tem o alpinista. Quem que é o desistente? O desistente é aquele que já cedeu ao peso do estresse. Não inventa moda, Eu não. nem Pelo sabia, amor já de deu, Deus, chega. já sei Pediu arrego. isso aí, ó. Não aguento mais. E pior, esse cara, o desistente, ele é um profeta do mal. Porque ele vai falar, não inventa moda não, que esse negócio não vai dar certo. E sabe o que vai acontecer? Não vai dar certo. Verdade. O que esse cara atrai, se você estiver do lado dele, isso vai cair na sua cabeça. Aí nós temos um menos pior do que o desistente, que é o realista. Olha, Mateus, eu já vivi esse processo. Então, se você pelo menos seguir o que eu fiz, talvez você chegue da mesma forma. Então pegue aqui o meu mapa. E nessa tentativa de, será que eu sigo esse cara? Porque, beleza, esse cara é realista, mas ele não tem os resultados que me enchem os olhos, que me faz, assim, empolgar em seguir uma jornada. Não, cara, eu acho que eu não quero seguir esse realista, não. Esse realista tem resultado para mostrar, mas ele já se estabeleceu. Ele ficou ali. É desse jeito, não precisa seguir outro caminho. Eu quero mais do que um realista que já entende da vida. Eu quero o caminho do alpinista. O alpinista é aquele que está em busca da próxima montanha. Aí eu vou escalar. Ele eu vou pode subir. até tomar uns tombos, mas tem uma hora que ele fala para a montanha assim, montanha, você já deu o que você tinha que dar, seu tamanho é esse. Se eu subir sobre você, eu me torno muito maior que você. Eu vou para cima. Então, existe aquele momento que você tem que ter um na revolta. Eu acho que eu tô com vontade de criar um treinamento com esse nome, na revolta. Show. E aí eu vou usar umas palavras pronto. como um PDP. O que é o PDP? Para de palhaçada. Existem recursos internos. Muito bom isso aí. PDP para todo mundo. PDP. Existem recursos dentro de você que, se você colocar em ação, você vai mudar a vida das pessoas à sua volta. Eu não duvido que foi a minha na revolta que pôde facilitar a vida de outros grandes. É selo de grandeza fazer pelo outro aquilo que talvez você nunca vai ter, facilitar a jornada do outro. Eu tenho muitos alunos, eu treinei das 150 maiores empresas do Brasil, eu tive a oportunidade de treinar 116 delas, e muitos delas estão aceleradíssimos, com muito mais dinheiro que eu. Só que eu faço parte da história dessas pessoas. E se você que nos assiste começar a entender isso, que você vai fazer parte da história de sucesso de outras pessoas também, mas começa com o pensamento de que dá norte para as pessoas. Mas não espere dar norte para as pessoas se você não senta com gente que já chegou no lugar onde você hoje tanto sonha. É preciso sentar com mentores. É preciso aprender, é preciso ter humildade de entender que onde você chegou é consequência do que você tem. Para chegar em lugares maiores, vai ter que adquirir outras competências e vai ter que pagar por isso. Tem que substituir opiniáticos por mentores, né, Thiago? Boa, nunca tinha ouvido essa palavra. Substituir opiniáticos de plantão por mentores. Opiniáticos por mentores. É porque o opiniático é aquela pessoa que fica do teu lado, ele não foi, não está lá, não foi, não voltou e nem está indo. Vixe. Ele só está do teu lado dizendo, faz isso, mas ele mesmo nunca fez. O mentor vai te dizer, eu fui, ou eu fui, já voltei, ou eu fui, estou lá, ou eu estou indo, você pode ir comigo, que é o seu caminho, e é assim que você vai fazer. Ou seja, vai ser... estão aqui, exatamente, é prático, é direto, é objetivo. Gostei do PDP aí, viu? Para de palhaçada. Nesse mesmo lugar que nós estávamos no dia desse lá, Thiago, naquele momento ali de comunhão, naquele momento ali batendo papo, alguém fez a pergunta e eu vou te fazer essa pergunta agora. O Thiago Giordano, treinando esses líderes e crescendo, e rompendo, e viajando, e treinamento, e pau na máquina, e moendo tudo. Em algum momento o Thiago Giordano parou. Parei. E você usou uma palavra agora há pouco, a palavra humanista. O que aconteceu na sua trajetória e desse tempo, e quando foi, o que aconteceu, e como que você superou ou tem superado essa situação? Teve um momento que você chega, eu tô cansado, o que aconteceu? 2018 eu já estava assim, bastante cansado, porque eu rodava o Brasil dando treinamento. Muitas turmas gigantescas com centenas de pessoas, turmas menores, mentorias também mais caro, então eu acabava restringindo um pouco o público, mas me dava acesso a gente que tinha grana. E de tanto viajar e ficar longe de casa, eu sentia o desconforto de não ser coerente com a minha mensagem. Eu estava ensinando alta performance para essas pessoas, mas eu mesmo não estava vivendo em alta performance.
Mas não era aquela alta performance que as pessoas questionariam. Pô, você está trabalhando, você só está um pouco distante da sua casa, é o momento que você está vivendo. Mas eu sentia uma falta de congruência. Eu estava ensinando esse cara a ser alta performance como pai, ensinando ela a ser uma alta performance como uma executiva, alguma coisa que envolvesse ali uma alta graduação dentro da empresa. Mas a família dela estava destruída. E a minha, de alguma forma, não que tivesse chegado nem minimamente perto disso, mas eu sentia que eu estava perdendo o controle. Eu sempre tive motivos para voltar para minha casa. Hoje eu tenho motivos para nem sair de casa. Mas eu via minhas 2 filhas crescerem à distância. Eu saía de casa toda quarta-feira, ficava quinta, sexta, sábado e domingo fora, voltava na segunda, dormia o que dava para dormir na segunda, terça-feira eu estava no escritório, quarta eu estava na avenida novamente. E chegou um momento que já não suportava mais aquela história. Ainda que a conta corrente estava incrivelmente, muito melhor que agora, inclusive. Dava para tirar fotos instagramáveis e fazer coisas assim, cinematográficas. Mas tava faltando aquele prazer interno. A conta emocional, familiar, tava devedora muito. Aí veio a pandemia. A pandemia foi minha salvação. Entenda, claro, muita gente perdeu coisas, está sofrendo até hoje para se recuperar, mas eu precisava daquela parada, aquele stop obrigatório para não poder viajar mais. Estava acontecendo que eu chegava no meu escritório e antes de subir para o escritório, eu estava dentro do carro, eu baixava o banco do carro e deitava assim, porque eu não tinha mais alegria de subir para fazer aquilo que eu estava fazendo. A ponto de alguns... eu tinha um diretor comercial que falava assim: chefe, vai mais calmo nessa turma, nós estamos recebendo alguns feedbacks que você está muito nervoso. E eu não achava que eu estava nervoso, eu só estava ali no meu auge da alta performance, falando para eles tomar vergonha na cara, parar de palhaçada. Mas não, havia mais além daquela... Tinha uma outra energia ali que estava... outra energia por trás. Estava expondo o estrangulamento ali que você estava vivendo. Exatamente, então eu não estava bem. E aí eu baixava o banco do carro e às vezes acontecia, Matheus, chegava lá em torno de 8h30, 9 horas na empresa, eu só dava conta de subir para o meu escritório 2 horas da tarde. Eu falei, cara... Será que eu tenho que buscar um psiquiatra? Eu tô doido? Mas eu não posso buscar um psiquiatra. Imagina. Eu sou o cara da inteligência emocional. Eu sou a resposta de tanta gente. Eu sou a resposta dos psiquiatras. Eles levam as soluções pro público dele, pros pacientes. E vai que um cara desse conta que eu tô doente da cabeça. Não vou nunca. Mas aí aquele negócio foi ativando dentro de mim assim, de angústia. Cheguei no psiquiatra. Eu cheguei todo ressabiado. Não sou doido, tá bom? Só tô aqui porque eu tô com as angústias. Ferramentas de defesa ali, né? Totalmente. Os caras não podem pensar vulnerabilidade uma coisa zero, além né? do que realmente eu sou. Eu sou o cara. E aí ele pegou e me passou um remédio. Quando ele me passou um remédio, ele falou: eu vou passar esse remédio aqui pra você. Ele é um ansiolítico. Porque você não tá em depressão. É só ansiedade. Você tá num burnout. É mesmo? Então tá, me dá esse remédio. Tomei esse remédio, sabe o que aconteceu? Brochei total. A única alegria que eu tinha na vida, Matheus, era pelo menos ter relação com a minha esposa. E aí não funcionava mais. Minha mente queria, mas meu corpo não funcionava. O que eu fiz com o remédio? Joguei fora. Você tá doido? Vou continuar tomando esse negócio? E voltei para aquela angústia existencial. O que tá acontecendo comigo? Uns 4 meses depois, busquei um outro psiquiatra. O cara fez um monte de teste comigo lá. E eu falei: eu acho que eu não fui muito sincero na última consulta que eu fui. Então deixa eu te contar. Tô com vontade de dar um tiro na minha cabeça. Ele falou: cara, você não tá em depressão não. Isso é ansiedade. Eu falei: claro que eu tô em depressão. Quem tá com vontade de morrer não tá em depressão? Não, cara, isso é ansiedade. É o seguinte, cara. Conversa com a minha professora. Eu falei: que professora? Minha professora é psicóloga. E ela me atendeu também. Pegou e abriu o coração dele comigo, sabe? Eu falei: eu entendo, é um momento só que você tá passando. Essa mulher vai ser chave na sua vida. Eu falei: tá bom, vou lá na psicóloga. Cheguei lá na psicóloga, conversa vai, conversa bem. Ela não tinha mais nada para falar comigo. E ela brigou comigo. Você tem que falar alguma coisa, você tem que gerar algum conteúdo aqui para eu saber como que eu falo com você. Eu falei: ué, a senhora tem que me ativar. Faz as perguntas aí que talvez eu fale alguma coisa. Eu tinha pagado lá, sei lá, umas 5, 6 sessões. Não voltei lá mais. Falei: caramba, nem o que eu quero de profissional para me ajudar, o negócio resolve. E aí eu Você quase estava mandando eles ir pro seu treinamento para eles poderem aprender a te ajudar. Eu precisava ensinar essa mulher, viu? Tomara que ela ouça esse podcast aí e entenda que foi ela que não conseguiu resolver o meu problema. Fui ainda num terceiro psiquiatra. Cara, você não tem nada, não é depressão, isso é ansiedade. Você precisa conversar mais. Ninguém te mandou parar, não? Parar de?
Parar de fazer o que você estava fazendo? Não, porque eu já estava parado, estava na pandemia. Não tinha como fazer mais nada, já tinha né? parado. Só que eu ficava Verdade. pensando, daqui 3 meses, lembra das curvas? Daqui 3 meses nós vamos voltar. Eu pensava, gente, essa curva não podia passar. Deixa mais um tempo aí para eu ficar longe dos palcos. E aí o cara falou para mim, não. Você não foi pro digital? Você não foi pro... Fui pro digital. Comecei a fazer lançamento, eu tinha 8 mil pessoas me assistindo. Mas eu tava só a casca, era só a bela viola por fora, por dentro era o pão bolorento, era só personagem. Aquilo que o marketing digital te ensina, você precisa de uma persona, e nunca é a verdade. Eu não posso ser quem eu sou de verdade, não, para as pessoas. Esses caras que estão dando certo hoje no marketing digital é gente que estão vestindo roupa de verdade. Esses caras que estão tendo coragem, como aqueles artistas, essas pessoas que estão falando de Jesus aí nesses treinamentos, eles estão falando... eu imagino, pelo menos com alguns que eu tenho participado, de realidade de vida que eles têm em Deus. Eles não estão mascarando o processo. Sim. Esses caras que mascaram o processo, daqui a pouco vai descarrilhar como eu descarrilhei. Eu era politicamente correto. Eu estava aqui para atender você na sua demanda. E eu negava minhas verdades para deixar você bem. Esse aí foi meu grande problema. Quando eu saí daquela sessão ali com o psiquiatra, ele pegou e falou que eu não tinha depressão nenhuma. Na hora eu entendi, falei, cara, meu problema é Deus. Eu não creio mais em Deus. Eu fui tão distante, tão longe para buscar tudo que pudesse mudar a vida das pessoas, que eu acho que eu armei minha cama no mais profundo inferno para isso. E ali eu aprendi a como deixar você feliz imediatamente, a como mudar seu estado emocional num instante, sem precisar depender dessas coisas que você controla, como por exemplo Deus. Mas tem um vazio existencial dentro do homem que não tem como. Não vai ter ferramenta, não vai ter processo, não vai ter terapia, não vai ter coach ou qualquer tentativa humana que vai preencher. É só Deus naquele lugar. E ter descoberto naquele momento que eu não acreditava mais em Deus foi a minha cura, porque eu sabia dar nome ao meu problema. Não creio mais em Deus. Você sabe que o passo anterior... Você honesto com você mesmo, sincero, honesto, você precisa se desnudar. Os estudiosos dizem que o passo anterior ao suicídio é a descrença. A descrença em algo maior. Porque se você não tem ninguém que comanda a sua vida, que pode cuidar de você, você perdeu os seus pontos de referência, acabou. Então, é só dar um tiro na cabeça mesmo. E ter descoberto isso, porque a sensação que eu tinha eu estava próximo de um Wi-Fi muito poderoso, e era a presença de Deus. Só que eu me afastei desse Wi-Fi. E aí teve um momento que a conexão caiu, que afastei demais. Quando eu tentei reaproximar, parece que mudaram a senha do Wi-Fi. Eu não conseguia mais conexão com Deus. Mas foi um processo que o Senhor criou para mostrar, tá vendo? Que não adianta correr para onde você corre. Esse ouro que você está valorizando é ouro de tolo. Quem realmente tem vida e que é valor para você sou eu. Vem para a minha presença. Então foi a restauração, a reativação da presença que me fez, inclusive hoje, desejar voltar. Agora eu sei que ferramenta, eu sei que caminho pode ser útil para realmente transformar a história de uma pessoa. Lá no momento, né, assim, no auge, em muitos momentos você teve aquele sentimento assim, quer saber, eu não vou falar esse negócio de Deus aqui não, porque não é apropriado, não é para essas pessoas, ou então, eu tenho que falar algo, né, das técnicas, das ferramentas, da ciência, das aplicações e tudo no ambiente corporativo. Essa galera não é para esse povo aqui. Você tinha, talvez em algum momento você sabe que... não vou meter Deus nesse negócio aqui não, porque daqui a pouco eu vou falar que tudo eu fico querendo enfiar Deus. Eu não vou misturar com religião, Deus com espiritualidade. O cara me chama de pastor, vai que ele descobre que eu sou crente. Vai que ele descobre que eu leio a Bíblia. Que coisa mais retrógrada ler Bíblia. Que coisa mais passada. Que coisa mais de restringir a liberdade das pessoas. Que coisa mais misógina. Que coisa mais, sei lá, essas ideologias então são totalmente antibíblicas, né? Realmente, eu era politicamente correto. Eu estava ali para entregar uma ementa. Que é o profissional. Você me contratou por um resultado. Então eu vou usar a administração, eu vou usar a filosofia, eu vou usar os métodos que os grandes gurus ensinaram, experimentaram, deram resultado, para te ensinar. Mas eu não vou te contar qual foi o segredo que me trouxe até aqui. Mateus, não foi coaching, não foi programação neurolinguística, não foi estratégia nenhuma que me levou para aquele palco onde eu brilhei. Foi Deus. Só que estando naquele lugar, eu entreguei para outras pessoas outros segredos
que também não conduziam essas pessoas à grande transformação que elas buscavam. Tudo que as pessoas estão é em busca do o que realmente resolve a minha vida. Mas aí, de repente, a gente fica tentado a dar paliativo para as pessoas, fica dando analgésico para quem está com câncer, enquanto, na verdade, a ferramenta certa na vida dessa pessoa é a mão cirúrgica de Deus. Às vezes, Deus tem que entrar ali e arrancar o câncer que está dentro do coração daquela pessoa, que é o ódio, é a vontade de matar o sócio, é o casamento que não se resolve mais. E eu posso tentar amenizar com ferramenta. Vem cá, vamos fazer um plano de como reconquistar o seu marido em até 3 meses. Mas o que aquela pessoa precisa é da verdade. Não adianta se não tiver a intervenção de alguém que conhece aquela pessoa em minúcias, em detalhes. Sabe preencher os espaços. Sabe uma coisa, Thiago? A gente, né, como mentor e orientador desses profissionais, empresários, empreendedores, eu falo para a pessoa, crendo ou não, eu quero te dizer uma coisa, é o que eu carrego, é o que eu vivo. Né? Vocês metem Deus em tudo. Não, a gente não tira ele de nada. Exato. Essa é a questão. E o que acontece? Eu falo, a questão com o seu marido, ou a questão com o seu colaborador, com o seu sócio, eu quero te dizer uma coisa, eu sempre gosto de usar essa expressão, eu conheço alguém que tem o seu sócio na palma da mão. Uau. Eu conheço, e outra coisa, eu sei mais coisas a seu respeito às vezes que você. E olha, não é ferramenta, não é técnica não. Uau. Eu falo com uma pessoa, eu falo para os mentorados inclusive, quando eu mandar para vocês uma mensagem, parece que é uma coisa assim do nada, pode ter certeza que é porque alguém me mandou um recado do alto, para falar alguma coisa sobre você. Já aconteceu, na verdade, uma coisa bem, contar isso aqui rapidinho, coisa bem interessante que aconteceu. Conta. Tava um dia em tomar banho. E aí, né, o nosso time ali no grupo, os mentorados, aquela coisa toda, e de repente veio assim, fulano de tal. 9h30 da noite, pensar, não é de repente um horário interessante para mandar uma mensagem para o meu, né, pro nosso aluno e tudo mais, mas me insistiu. Só veio o nome da pessoa, eu senti fortemente. E na hora eu falei, cara do céu, eu esperei mais um pouquinho, por volta umas 9h45 eu mandei a mensagem. Falei, fulano, não sei por que eu tô te mandando essa mensagem, fiz um kkk, na verdade eu sei, tô te mandando, eu quero te dizer o seguinte, tá tudo bem, independente do que estiver acontecendo, eu quero que você conte comigo, só mandei desse jeito. Caramba. Desse jeito. Passou. No outro dia, a pessoa me manda mensagem quase chorando. Matheus, você não faz ideia, a hora que você mandou a mensagem foi exatamente essa hora. Eu estava conversando com a minha esposa, estávamos aqui tendo uma discussão séria, grave. Ela estava aos prantos, eu já não sabia mais o que fazer com isso. Não sabia mais a quem recorrer, o que fazer com essa situação. Meu Deus. Estava um peso, estava um desgaste muito grande. E eu vi a sua mensagem na hora, eu não te respondi, mas aquilo já veio como uma resposta. Matheus, você imagina que essa pessoa tinha que ligar ainda primeiro para um terapeuta, marcar para a semana que vem, para talvez ter uma resposta, mas nós temos algo diferente para entregar para essas pessoas. E por que eu vou fechar a boca? É verdade. E onde eu falo, outra coisa. Eu falo exatamente isso, se nada do que eu estou te falando aqui, que a gente vai aplicar e tudo bem, não resolver, saiba, tem uma outra vantagem aqui. Eu não uso isso, mas eu falo, quero te dar outra segurança. Eu caminho com alguém já faz 25 anos, que conhece você. Pode ser que essa pessoa me fale algumas coisas a seu respeito, que vai te ajudar ou que você não faz nem ideia. Então você pode ter certeza que tem mais alguém comigo nessa jogada de poder ajudar você. Rapaz, a forma metafórica que você conta as histórias é muito envolvente. Tem mais alguma coisa aqui que pode contribuir, pode servir, mas é muito gostoso você ver a pessoa envolvida por isso, né? Com essa presença, com essa... Isso é maravilhoso, né? Eu tenho uma amiga que ela é fisioterapeuta e ela tinha um professor que é médico e ele era especialista em joelho. E ali ele ensinava cada parte do joelho, né, de que forma a pessoa perde a mobilidade ou ganha a mobilidade. E aí ele encerrava aquela aula show dele, né, ensinando ali de forma científica, né, o funcionamento de cada parte do joelho. E aí tocou o sinal lá, né, para o pessoal sair, ou deu a hora do relógio, acho que a faculdade não toca sinal, né? Ele pegou, ele estava saindo da sala, o pessoal estava levantando, parece que ia mudar para uma outra sala. Ele falou assim: gente, esqueci um negócio importantíssimo sobre o joelho que vocês não podem esquecer. Aí o pessoal, então vamos lá, depois daquela aula show, né, deve ter mais algum segredo. É que na presença de Deus todo o joelho vai ter que se dobrar um dia. E aí ele entregou a mensagem ali de que você tem um Salvador, alguém cuidando da sua história, não vai cuidar só do seu joelho, vai cuidar do seu corpo inteiro, vai cuidar da sua vida. Uau, que é isso? Essa foi na verdade. Espetacular. Cara, podíamos ficar aqui assim horas e horas e horas e horas, já está convidado para voltar no nosso próximo episódio do Pode Ativar. Nem imaginava que poderia ser tão bom assim. Cara, muito massa poder conversar com você, Thiago, é sempre um aprendizado e eu tenho certeza que todo mundo está conectado com a gente e está
estar podendo aprender muita coisa aqui. Mas falando desse momento e de agora por diante, o Thiago Giordano voltou para as pistas, voltou para a avenida. O Thiago Giordano, como que está hoje? Você morou nos Estados Unidos, você morou na Itália. Sim. E teve um tempo com a sua família. E esse momento pós essa fase que aconteceu, e você então começa a recobrar esse posicionamento e tudo mais. Hoje você está feliz, alegre. Como é que está hoje? Tem acontecido alguns milagres que não tem como não dizer que é Deus me chamando de volta para isso. Eu estava conversando com um amigo meu, chorando ali as pitangas do... Cara, o que eu volto a fazer? A única coisa que eu sei fazer é treinar. E ele falou assim, cara, eu acho que você deveria voltar pro treinamento, você deveria procurar o Pablo, porque o Pablo tá muito bem e o Pablo gosta de você, por que ele não vai te ajudar? Eu falei, cara, não, mas o Pablo é diferente, eu acho que o Pablo tem um jeito muito peculiar dele ali, ele dá muita pancada na canela da galera, eu acho que eu tô muito velho, sabe, pra tomar pancada do Pablo. Ele falou, não, cara, fala com o Pablo. Eu falei, tá bom, então descobre o telefone dele, porque eu não tenho o telefone mais dele. Depois da política, ele mudou o telefone, eu acho que toda hora ele muda de telefone, né, o pessoal descobre o telefone dele. E aí eu fiquei sem contato com ele, cheguei em casa, ele pega e me manda o contato do Pablo. E aí eu peguei o contato do Pablo, falei, será que eu ligo? Me deu um sentimento muito estranho. Eu falei, não vou ligar pro Pablo. Aí meu amigo pegou e ligou pra mim. E aí, você ligou pro Pablo? Eu falei, não, mano, eu não vou ligar pro Pablo. Ele falou, por que você não vai ligar? Eu senti que algo espiritual foi gerado da nossa conversa. Eu senti que eu engravidei o mundo espiritual. Eu falei, como assim engravidou o mundo espiritual? Não sei se você lembra de um livro do Po Yong-Chul, Quarta Dimensão. Sim, demais. Ele fala que ele queria uma cadeira de rodinha, uma escrivaninha e uma bicicleta. E ele orava por isso e nada acontecia. Mas um dia ele disse que orou e ele sentiu que... ele se engravidou daquelas coisas, que aquelas coisas viriam à luz. Sim. E ele foi e contou para a igreja. Isso, ele contou para a igreja, e a igreja foi lá na casa dele, falou, vamos lá, quero ver a sua escrivaninha e a bicicleta. Aí o pessoal foi chegando na casa e não viu nada. Ele falou, olha gente, é o seguinte, não é porque não está aqui que não já foi gerado. É como a mulher, ela se engravida, tá ali crescendo, você não vê, mas de repente vem a luz. Eu sinto que eu tô grávido dessas coisas. E da mesma forma, eu sinto que eu tô grávido de algo que vai acontecer, mas eu não sei o que. E não liguei pro Pablo. Meu amigo achou estranho aqui. Como que você não vai ligar? Te deu o telefone, cara. Tá até prático, só fazer. Liga, pronto, resolve e vai te atender. 2 dias depois, quem é que me liga? O próprio Pablo. Tiago, o que você tá fazendo? Eu falei, uai, tô aqui. Tá aqui onde? Nos Estados Unidos? Eu falei, não, já voltei pro Brasil. Ele falou, e a Act Coaching? Eu falei, a Act Coach sou eu. Se eu parar, ela para. Aí... parei meus treinamentos realmente. Ele falou, você não acha que você está na hora de andar aqui no nosso ecossistema? Eu falei, cara, eu tenho orado por isso. Olha pra você ver a importância de colocar Deus na equação. Sim. Eu esperei no Senhor as respostas que eu estou tendo agora. Eu poderia ter ido para conselheiros de carreira, buscar treinamentos para novas habilidades, mas o Senhor queria entrar nessa minha história. E ele falou, eu acho que você deveria vir para cá andar conosco. Eu falei, tá bom, então eu vou amanhã. Para encurtar a história, eu falei amanhã, só que eu tinha esquecido de olhar o preço da passagem. Passagem de Goiânia, onde eu moro, para São Paulo, é no máximo R$600. Em cima da hora, 1.200. Sabe quanto estava a passagem? R$5.700. Eu falei, mano, eu não vou nunca para São Paulo esse valor. Vou esperar mais um pouquinho, que às vezes diminui o valor, né? Eu tinha que ir no dia seguinte para encontrar com o Pablo. A noite ficou 7 mil. Eu falei, agora que eu não vou nunca. Acabou, agora não tem jeito mesmo. Tô fora. Mandei recado pro Pablo, melhor encontrar com você lá em Orlando, lá na Flórida, que tá mais barata a passagem pra lá, eu tomo café da manhã e fico num ótimo hotel, vou passear com você na Disney, mas não pago 7 mil pra estar aí não. E ele não me responde. Eu falei, caraca, o cara não me responde agora, acho que eu perdi a oportunidade. O Pablo cobra 50 mil pra você dar uma hora de voo com ele. E eu não tive coragem de pagar 5.700 pra passar o dia inteiro com ele. Aí de repente alguém entra no meu Instagram e fala assim, oi Thiago. Cara, esse tipo de resposta, de comentário, eu nem respondo. Tem um monte de gente lá no meu Instagram. Depois descobriram então que eu fui treinador do Pablo, aí acabou. Uma galera vem em cima de mim. Não respondi. Aí passou um dia, me incomodou, vou voltar lá. Respondi, oi fulano. Aí ele pegou e falou assim, tudo bem? Eu falei, mas que fragelo. Dá pra conversar direito. Dá pra continuar o papo. Aí eu peguei e resolvi entrar dentro do Instagram dele. Era um jogador da Série A. Falei, opa, deixa eu puxar o assunto desse cara aqui, porque esse cara não tá à toa me procurando. E aí, eu falei, você tá querendo falar comigo? Pode me mandar o áudio. Aí mandou o áudio e falou, é o seguinte, cara, eu sei que você foi treinador do Pablo, de uma galera toda aí, não sei mais o quê. Eu tô querendo ser treinado com você. Eu falei, então vamos encontrar. Vamos encontrar em Goiânia. Não, já tô em Goiânia. Eu falei, então vamos marcar um café da manhã. Marquei o café com o cara chegou lá, falou dele, eu quero ser treinador e blá, blá, blá.
E ele não perguntava quando eu cobrava. É mais fácil quando o cliente fala assim pra você, quanto você cobra? Né? Porque você já pega e fala o valor. Ele não falava. Eu falei, cara, eu vou ter que ir na ousadia falar o preço pra ele. Eu falei, cara, tá nos casos de eu ter que mudar pra São Paulo. E eu tenho que fazer alguma coisa com você, tem que ser muito rápido. E ele falou, não, precisa ser rápido mesmo. Eu sinto que eu tô com a algema de ouro na mão. Eu ganho dinheiro, mas não tenho vida. E eu quero me libertar disso. Eu falei, então tem que ser algo entre amanhã e depois. Ele falou, ok, nós vamos passar esses 2 dias juntos. Técnica de fechamento rápido aqui, ó. Né? Boa. Que gatilho é esse? Urgência e exclusividade. Uau, urgência e exclusividade. Gostei dessa. Eu falei, então tem que ser amanhã e depois. Ele falou, ótimo. Eu falei, cara, 80 mil esses 2 dias. Fechou. Se eu tivesse cobrado 200 mil do cara, o cara tinha fechado comigo. Ele tava ali já, ele tava resolvido. Aí sabe o que eu lembrei? Eu voltei pra casa. Eu me lembro de um líder muito famoso na Colômbia chamado César Castellanos. E esse cara, ele foi um dos mais proeminentes pastores no mundo, né? Depois do Poanguchu, talvez tenha sido o César Castellanos, né? Movimento precursor de um grande movimento aí. As células que explodiram no Brasil, e todo esse movimento, né? Que ele ajudou ali a criar. A esposa dele, eles estavam morando nos Estados Unidos depois de ter fundado uma igreja na Colômbia. Só que a igreja deles era muito pequena, tinha em torno de 400 membros. E eles mudaram para os Estados Unidos para estudar. E teve um dia que a esposa dele, a Cláudia Castellanos, ela disse que escutou o Espírito Santo falando com ela que naquele ano Deus daria para ela 40 mil mulheres. Só que diferente de outras vezes que ela escutava a voz do Espírito Santo, ela falava assim, Deus, não faz sentido, né? Até porque eu tenho uma igreja de 400 pessoas. Como uma igreja de 400 pessoas pode receber 40 mil mulheres? Só que diferente dessas vezes que ela sabia que Deus queria fazer algo e ela ficava pessimistamente duvidando, ela pegou e falou assim, eis-me aqui, Senhor, eu recebo as 40 mil mulheres, mas eu preciso voltar para a Colômbia e eu não tenho dinheiro para ir para lá. No dia seguinte, o porteiro do prédio interfona para ela e fala assim, deixaram 2 bilhetes aqui para a senhora. Ela desce e o que está lá? As 2 passagens para ela ir para a Colômbia. Ela vai para a Colômbia, faz uma conferência no final do ano e ela colhe 43 mil mulheres. Uau! Quando eu falei para Deus que eu não iria, eu acho que eu estava igual Elias, jogando água na oferta, dificultando o negócio para Deus. Deus falou, cara, eu quero que você vai. Ele vai e gera esse jogador de futebol para contratar um processo comigo. E foi muito rápido, hein? E me paga os 80 mil. Vou para São Paulo, chego lá, o Pablo falando de mim, de hora em hora, igual a telecena, me elogiando, uau. Ele ligou no reator nuclear. Eu falei, cara, só pode ter Deus nessa história. E fui parar lá em Orlando e nós vivemos aquele momento Eu acredito, não sei até que ponto, né? Não sei como que foi isso, mas acredito que de repente eu possa até ter, de alguma forma, participado desse processo. Porque eu me lembro, né, que a gente trocou uma ideia ali, você mandou uma mensagem. Deus tem os seus. Tem. E foi muito gratificante. Uau, o Thiago me mandou uma mensagem. O que é isso aí? Eu falei, nossa, eu até falei pra Daniela, pra minha esposa, olha quem me mandou a mensagem aqui. E eu fiquei muito feliz, mas muito alegre mesmo de poder reconectar contigo. E depois, eu sempre falei muito, né? Eu tenho material de treinamento que eu participei com você, embora não tenha sido algo tão profundo, mas foi muito marcante pra mim, porque eu fui lá em 2016, uma turma, né, que na época nós tínhamos lá na igreja e tudo mais. E aí o que acontece? Eu vi a mensagem e aquilo ficou. E aí depois, alguns dias depois, e foi exatamente um momento ali de intimidade com o Pablo, com os nossos amigos ali, sócios. A gente estava na casa dele de manhã, uma coisa que geralmente a gente não faz, né? Tava ali no momento, curtindo, trocando uma ideia, conversando, brincando. Foi no momento, estava ainda, acho que no período ali da política, se eu não me engano, não sei, acho que foi bem depois, que já tinha terminado já o processo eleitoral. E aí a gente ali conversando, eu me lembrei, porque na hora, inclusive, a gente estava conversando. E aí eu acredito que o seu nome saiu ali na mesa de alguma forma, porque estava o Henrique Câmara, que também foi treinado por você, né? Tava o Câmara, tava eu, tava o Pablo, e a gente conversando, e de repente a gente falou, inclusive, deixa eu te falar, eu peguei, abri e falei assim, olha isso aqui. Aí eu falei, quem me mandou uma mensagem? Ele olhou e falou assim, pega o telefone dele. Ele é muito rápido, né? Pega o telefone dele, na hora eu mandei, dá o telefone aí. Aí na hora ele te liga, né? Foi. Na hora ele te liga e fala, como é que tá aí, como é que tá Eggs, tal, aquela coisa toda. E aí na hora a gente ficou ali falando, o conversando. presente carinhoso dele foi falar assim, eu tô aqui com 3 alunos seus. Eu falei, é mesmo? Que 3 alunos? Matheus Ribeiro, Henrique Câmara e eu. Eu falei, que é isso? Isso me mata. Foi um momento muito massa, muito bacana mesmo. Isso é um presentaço. Muito bacana. Você foi para Orlando, teve lá na convenção, teve no IP, palestrou, treinou. Foi massa, né? A gente bateu o papo. Microfone ainda. E o melhor, fui pra lá e ainda voltei com dinheiro. Ficamos até de madrugada trocando ideia naquele frio que tava na beira da piscina. É que a conversa tava quente. A conversa tava quente, tava muito boa. Como tá quente a nossa conversa aqui no Pode Ativar. E, Thiago, cara, nós temos que ter outros momentos como esse.
Já ficou o convite para você estar em São Paulo com a gente lá, no Lex, né? Vamos embora, tá junto lá. 15 e 16 de março, já fica o convite para você aqui. Ótimo. Imagina o Thiago Jordano no Lex, em Alphaville, vai ser uma coisa espetacular. É o seguinte, deixa uma mensagem para aqueles líderes, para aqueles homens, para aqueles pais, maridos, para aquelas pessoas que querem hoje crescer, desenvolver. E você trouxe algo aqui muito precioso hoje, né? Essa coisa do cara que está conectado com o Senhor, está ali na fé, vivendo, ouvindo, tá na intimidade. Impressionante. Foi muito bacana o nosso bate-papo hoje. Poderíamos ficar aqui horas e horas. Mas aquela mensagem, olhando para aquela câmera ali, para quem está te vendo, te ouvindo ali, e fique à vontade para suas considerações finais. Já fica aqui o meu agradecimento por ter vindo participar aqui do Pode Ativar. Pode ativar, Thiago? Pode ativar, né? Uau! Então, o que você fala para essa galera que quer ativar hoje? Vida com Deus, sua profissão, sua carreira, sua paternidade, sua identidade, seu propósito. Fique à vontade. Existe uma síndrome chamada Síndrome do Rock Balboa. Você sabe qual é a Síndrome do Rock Balboa? É achar que a vida se resolve em 2 minutos. É que o Rock Balboa é o seguinte: ele apanha o filme inteiro, só apanhando. Aí de repente o diretor resolve cortar para 2 minutos onde ele treina. E depois de 2 minutos de treino ele vira o Superman. E agora ele bate. Isso é mentira. A vida exige muito mais do que somente 2 minutos de treino. Existe uma hierarquia, existem alguns degraus que levam você a alcançar resultados incrivelmente. Como por exemplo, se você quer ser um líder admirado, ganhar o coração das pessoas, você precisa sair rapidamente da posição e ir para a permissão. O que é isso? Na posição, a única coisa que você tem é título. E não adianta você ficar chegando na sua equipe, dando carteirada para ela. Porque eu sou dono daqui. Olha meu currículo. Porque eu me formei em MIT, eu me formei em Harvard. Você precisa conquistar o segundo degrau, que é chamado de permissão. Na permissão, você ganha o coração dessas pessoas. Coloca algo na sua mente. Liderança não é aqui, ó. Liderança é aqui. Aprenda a ganhar o coração dos seus colaboradores, que você vai ganhar o bolso deles. Transfira convicção do seu negócio para sua equipe. Mostra que você ama o que você faz. Para de levar essas pessoas a construir barco e mostra para ela a imensidão do mar. Olha para onde nós estamos indo. E sabe de uma coisa? Seja justo. Paga o preço que esse cara precisa receber para estar com você. Uma equipe valorizada, ele entrega a alma para o negócio. Agora, essa é uma saída natural para você, e eu poderia continuar falando sobre ela, mas tem uma saída que pode facilitar a sua vida, continuando nesse assunto espiritual aqui, que dominou talvez a maior parte da nossa comunhão aqui. Sim. Né? Que existe uma forma do céu invadir a terra, o céu invadir a sua vida, o céu tomar controle. Se você tiver apenas 10 minutos, gasta 8 adorando a Deus. Põe uma boa música. Uau. Invoca o Senhor. Deus vai entrar na sua história e vai mudá-la num instante. Deus mudou a minha. Foi essa a minha forma de me reconectar e voltar para o que eu estou fazendo agora. E não só voltar de qualquer forma. Eu sinto Deus me promovendo. Deus quer promover você também. Uau. Thiago, sensacional. Muito obrigado pela sua presença. Pode ativar com o Thiago Jordano. Incrível. Que episódio espetacular. Poderíamos começar melhor o nosso Pode Ativar. Fique ligado aos nossos próximos episódios aí, trazendo sempre pessoas que vão acrescentar na sua vida pessoal, profissional, seus negócios, sua carreira e, é claro, a sua vida também com Deus. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, gente. Pode ativar, então ative agora. Até lá.